O desejo de ser aceito em um continente político e ideológico faz com que o cantor Kleber Lucas entre numa onda de desvario teológico, Aquilo que fala o existencial. seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco. Essa teologia, uma teologia preta, tá chegando no Brasil agora. Emocional e passe a criticar certas coisas que não há como ter crítica. Porque só uma pessoa fora de si, emocionalmente e teologicamente, para afirmar que o hino Alvo Mais Que a Neve tem um conteúdo racista. O hino Mais Que a Neve, na verdade, ele traz uma parte da Bíblia que está escrita lá no Salmo 51. O hino Mais Que a Neve, ele vai trazer a palavra de Deus que está escrita lá e não aquilo que o Kleber Lucas diz que está trazendo um conteúdo racista. Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, também traz a mesma coisa. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão mais alvos que a neve. Isso é uma analogia, minha gente, e muita ignorância de alguém que quer tentar ser aceito em um continente, como eu já disse, e querer, como Balaão, falar mal do seu povo para ser aceito pelo outro. O que eu observo nessa entrevista com Caetano Veloso é que o próprio Caetano Veloso fica surpreso com a declaração dele. O próprio Caetano Veloso, naquele momento, age com estranheza, e a gente se lembra muito de um versículo da Bíblia que diz que quando a gente se calar, as próprias pedras poderiam clamar. Então, quando a Bíblia faz essa analogia em vários lugares, em várias passagens, falando que nós seremos mais alvos do que a neve, está falando de vestes. A Bíblia fala de vestes e de alma que serão lavados. Se fosse assim, é uma bobagem tão grande, é um mimimi tão grande, que se fosse assim, não teria aquelas dinâmicas que se faz na internet com um coração preto e um coração vermelho. Aí, um coração preto e um coração vermelho. Agora, um camarada, para ser aceito por um grupo, seu Kleber Lucas, se o senhor apoiou o candidato, o presidente Lula foi eleito, beleza, apoie, continue apoiando, de boa, a gente respeita, todos nós respeitamos. A partir de 1º de janeiro, nosso presidente é o presidente Lula. Eu não sou de lutar contra aquilo que Deus permitiu. Se foi vontade direta ou permissiva de Deus, a gente não vai entrar em discussão. Mas eu não sou de discutir com aquilo que Deus permitiu. Agora, a gente querer falar mal do povo de onde a gente veio, a gente querer distorcer a teologia daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, nesse momento, ele se comporta como uma pessoa que comete um desvario, né, completamente translocado, dizendo que o hino Alvo Mais Que a Neve tem um conteúdo racista e que a teologia moderna vai trazer também racismo, porque daqui a pouco ele vai querer que atualize a Bíblia, como aliás um outro desvairado fala por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, não é assim? Ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é muito triste, viu, gente? É muito triste da gente ver. E eu digo uma coisa a você. Eu aqui, sou negão. Tá vendo? Sou negão. Não tenho nenhum problema com isso. Sou preto, abençoado, firme com Jesus. Irei ficar firme até o fim. E nunca me senti ofendido pelo hino Mais Alvo Que a Neve. Porque não está falando de pele. Não está falando de cor. Está falando dos pecados que nós estávamos manchados com o pecado, e o sangue de Jesus, que é vermelho, nos libertou de todos os pecados. É isso que a Bíblia diz, e em várias passagens das Escrituras você vai encontrar dizendo sobre que a palavra de Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia em nenhum momento fala de cor de pele. Aliás, em diversas passagens da Bíblia, traz as pessoas da África, de vários lugares, de vários segmentos, porque Deus
Inclusive lá no livro de Atos, Deus falou através de Pedro que Deus jamais discrimina qualquer pessoa, seja pela sua etnia, seja pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir. Deus ama a todos nós. E o Kleber Lucas, gente, embora seja um excelente compositor, o nosso irmão teve um comportamento muito translocado. Eu não falo da pessoa porque eu acho que comportamento é inerente a todo ser humano. Eu nunca critico a pessoa, eu critico o comportamento, porque comportamentos são comuns a todos os seres. Então ele pode, de repente, em algum momento, pedir perdão, mudar. A pessoa pode mudar, claro que pode mudar. Agora, essa palavra dele trazer isso para ser aceito em um ambiente é realmente terrível, porque o que Isaías está dizendo nesse versículo, na verdade, é uma contraposição, é uma contraposição por analogia, gente, entre escarlate e carmesim, entende? É isso que a Bíblia está trazendo e que a gente precisa entender.